Um tempo atrás eu assisti um vídeo do canal Hora Thiago sobre como doenças afetam a cultura e assim, a arte. Só que eu não vou me estender muito nesse aspecto porque o vídeo do Thiago é muito bom e ele explica isso bem de maneira bem perfeitinha, assim, sabe? Então eu vou deixar na descrição, qualquer coisa vocês olham lá e eu recomendo muito fortemente. Tá? O vídeo é muito bom. Só que eu trouxe essa informação pra falar sobre o raciocínio que ele traz no vídeo dele ao parear a tuberculose com uma nova perspectiva artística da época que meio que transformava a doença ou a morte, que era muito comum você morrer de tuberculose naquela época, né? Tava tendo um surto de tuberculose. Então, meio que os pensadores da época, os artistas da época acreditavam que morrer de tuberculose ou ter a doença era uma forma de penalidade para que você expurgasse a sua alma. Morrer de tuberculose era uma coisa desejada. Por que eu tô falando de tuberculose? Porque esse raciocínio migra pra um outro âmbito. O âmbito da pandemia que a gente tá passando agora. Coronavírus. E isso influenciou nas obras desses artistas. E provavelmente isso vai influenciar de maneira bem perceptível daqui a uns anos. E um dos palpites que ele traz pra explicar como isso vai acontecer é através dos loopings temporais. E o Thiago traz uma visão que no mundo pós-pandemia, talvez a gente comece a ver mais obras falando sobre loopings temporais. E essa é a razão de eu estar falando sobre tudo isso. Loopings temporais tem a ver com o meu segundo tópico, que tem um pouco mais a ver com Dark, sim. Se você clicou nesse vídeo e ficou confuso até agora, esse é o momento, meu amigo. E ao falar sobre tempo, sobre loopings temporais, a gente tem uma perspectiva meio filosófica sobre determinismo, uma perspectiva de não ter um livre-arbítrio, uma perspectiva que nos mostra que todas as coisas estão meio pré-determinadas, estão meio que fadadas a acontecerem. Isso me lembra um pouco Dark. E tem uma galera na internet que também concorda que Dark é um tanto determinista. Mas vamos jogar tudo isso fora por enquanto e falar sobre Dark. O que é Dark? Se você clicou nesse vídeo, você sabe o que é Dark, mas eu vou dar uma síntese. Dark meio que começa de uma forma lugar comum, mas rapidamente ela evolui e nos mostra várias problemáticas e questionamentos que acabam não se respondendo de uma maneira total, que é uma ideia bem ok pra você manter as pessoas intrigadas e aumentar a curiosidade delas pra elas continuarem assistindo a série até o fim da temporada, principalmente se ela se pauta numa perspectiva de mistério. E dentro disso a gente tem uma das questões que a série traz logo de início, a ideia de que tudo tá conectado de alguma forma. Em Dark, acontecimentos em 3 épocas diferentes ecoam sobre todas elas. E isso me lembra uma outra obra, Cloud Atlas. E sim, eu queria muito falar de Cloud Atlas em um vídeo, mas muito mesmo, muito, é o meu filme favorito. Nesse filme, cada personagem influencia a vida de outro personagem, estando ele no futuro ou no passado em relação a esse inicial. E como isso seria possível? Basicamente, segundo o filme bem ambicioso das irmãos Wachowski, através da arte, como música, poemas, livros, espiritualidade, ideologias e avanços tecnológicos. E isso parece um pouco Dark também. Não necessariamente como as coisas funcionam para conectar essas narrativas, mas sim o fato de elas estarem conectadas. Então isso significa que Dark roubou a narrativa do filme das irmãs Wachowski? Não, não, não. Essas obras elas só tentam explicar o mesmo fenômeno sobre uma ótica semelhante. E uma outra obra que fala bastante sobre isso, em uma outra perspectiva também, é A Chegada, que é um filme bem complicado de falar sobre. Qualquer coisa sobre ele é um grande spoiler. Eu vou tentar, tá? Eu vou tentar. Se eu magoar seus sentimentos, me desculpa, mas eu estou tentando aqui ser bem apático. Isso foi eu passando uma página do roteiro. Tem um roteiro aqui embaixo. Uma sinopse meio maquiada de A Chegada, para que você não tenha spoilers imediatos do filme. Uma cientista que encontra uma tecnologia que permite que ela consiga vivenciar o tempo, presente, passado e futuro de uma maneira diferente, simultânea. E eu só posso falar sobre isso. E se todas as narrativas que falam sobre tempo conectado usam essa mesma explicação, qual é o diferencial de Dark? Primeiro que isso é uma pergunta muito filha da puta. Você não faz esse tipo de questionamento em obra nenhuma, né? Porque a narrativa dela tenta explicar um fenômeno de um jeito parecido ou igual a outro, que ela é necessariamente igual. Até quando você faz um remake de uma coisa, você imprime uma nova identidade sobre essa obra. Então, não. Uma das coisas que eu gostaria muito de destacar é o fato de que ela não é americana, mas longe de ser só esse aspecto, claramente. Não tô aqui pra militar sobre obra cinematográfica, não é mesmo? O que eu acho que mais interessa o público quando o assunto é Dark é o fato da quebra de expectativa. A série ela começa de uma maneira que nos leva a pensar que ela vai ser tipo um Stranger Things alemão, mas em pouquíssimo tempo com uma narrativa bem lenta, com uma fotografia também, às vezes detalhando uma cor só no meio de uma coisa totalmente desaturada. Ela conta uma história que logo de início já é bem diferente da proposta de Stranger Things, que é logo de cara bem movimentado, com corte dinâmico, com umas cores vivas para dar aquela nostalgia dos anos 80 que pessoalmente eu acho legal, mas já deu? E lembra que eu falei que Dark tem uma ótica semelhante a Cloud Atlas e até mesmo A Chegada? No artigo de Sandra Valenzuela, a série Dark, Leituras do Espaço-Tempo, a autora estuda aspectos narrativos da série e cita o físico teórico Carlo Rovelli, que entende essa perspectiva de que tudo está conectado como eternalismo ou universo em bloco, que conversa diretamente com a ideia do texto que é apresentado logo no início do piloto da primeira temporada, que nos mostra um trecho de uma carta de Einstein que fala basicamente que o tempo é uma ilusão. Dark também aposta em algumas escolhas de design que sempre reafirmam a sua narrativa, como por exemplo na introdução, em que é utilizado um efeito
efeito estilo caleidoscópio que divide a imagem, às vezes triplica, indicando uma narrativa misteriosa e multifacetada. Valenzuela também destaca alguns diversos simbolismos que ela percebe durante toda a primeira temporada, dentre eles as cavernas debaixo da região da cidade, que pode ter uma alusão com o mito da caverna de Platão, o nome da cidade, que traduzido de Vinden pode ser vento ou contorcer e enrolar, e nesse sentido ainda, as fotos conectadas por uma linha no fim da abertura da série, de maneira meio aleatória, podem também indicar o mito de Teseu e o Minotauro. Pessoalmente eu não gosto muito desse tipo de explicação meio simbólica e tal, porque muitas vezes essas escolhas de design, essas escolhas de fotografia, são só inspiradas em outros tipos de thrillers, outros tipos de suspenses. Mas a princípio, quando você olha pra uma coisa demais, basicamente você acaba encontrando significado nela. Eu não gosto muito desse tipo de explicação, mas pode ser que elas tenham simbolismo sim. Muitas outras coisas na série podem ter um simbolismo porque elas são bem certeiras quando se trata da narrativa da série. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e se você ficou até aqui, considere se inscrever, porque isso ajuda bastante o canal e me ajuda também. E até o próximo vídeo.